Amigos queridos, Jesus divino amigo, amado Mestre, sê conosco nesta hora, Senhor, em que nos recolhemos para orar em Seu nome, pedir-lhe a presença, Mestre amado, através dos Seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, que vêm ter conosco nesta manhã para clarear os nossos pensamentos e infundir em nossos corações o sentimento da alegria de servir. Que de nós, Senhor, possam partir as vibrações mais sensíveis, mais felizes e mais salutares, em favor de todos aqueles que nos cruzarem o caminho, para que possamos palmilhar esta rota segura chamada Evangelho. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, e dá que em Seu nome possamos estar aprendendo a servir. Que os Espíritos responsáveis por este Evangelho possam encontrar em nossos corações as vibrações fraternas e amigas, para que possam se manifestar. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E dentre os inimigos, existem aqueles que estão desencarnados e que não vieram conosco nesta reencarnação, mas nem por isso deixaram as vinculações doentes. E, portanto, nós estamos todo o tempo vinculados às faixas de sintonias que nos caracterizam a existência na Terra. E nessa faixa de sintonia se encontram as nossas emoções doentes, as nossas ações perversas do nosso passado e também as nossas habilidades, as nossas vocações, os nossos talentos, a nossa esperança de progresso. Também estão em nós. E ainda, graças a Deus, que nós já temos esperança de progresso, recursos em que nos apoiar, amigos que nos socorrem, encarnados, sob o influxo dos desencarnados superiores. Nós já temos a bênção do Evangelho em nossas vidas, e é por essas bênçãos, por essa estrutura de amor de Deus por nós, é que nós reencarnamos para solucionar velhas pendências. Só é possível agora, estando com o Evangelho vivo, ativo em nós, nas nossas ações. Só é possível agora que já temos alguma estrutura do senso moral, que nós podemos dizer aos espíritos superiores que é tempo da nossa libertação. Que viemos para nos libertar do passado, e essa libertação não é cortar e abandonar os nossos desafetos, é trazê-los tão perto de nós para caminharmos juntos, e aí então estaremos reparando o passado. Olha que interessante. Enquanto eles não tiverem na nossa convivência e se transformarem em outros novos amigos e caminharmos juntos, não será reparação. Mas é fato que, pela nossa pequenez, por algum tempo nós fiquemos apartados, porque exatamente não tínhamos nenhuma estrutura, sucumbiríamos, iríamos novamente perder a existência na Terra. Então a espiritualidade dá para nós uma trégua, e eles então não reencarnam por alguns tempos, até que nesse momento, mesmo estando desencarnados, já é possível uma conciliação. Isso é a misericórdia, né?
Quando a gente vê alguém sofrendo muito os processos de obsessão espiritual, nós temos que socorrer muito mais o encarnado do que o desencarnado, porque este está sob a tutela de espíritos superiores. Eles não estão sob a nossa guarda, os desencarnados sofredores. Quem somos nós? Eles estão sob o amparo divino. Mas o encarnado obsediado está, sim, sob a nossa responsabilidade enquanto casa espírita. E se ele está sofrendo de forma superlativa, é porque ele não entendeu o que nele fomenta no outro a discórdia, a inimizade, a vingança, a disputa de poder. Olha que interessante é o processo de desobsessão. O encarnado que está sob a ganga aparente, né, das más paixões, do processo do mal, né, da vingança do outro, ele precisa ser levado a compreender o que, na sua característica, alimenta esse estado vibratório. É bem assim que... E aí ele é convidado a fazer mudanças profundas, construir profundamente novos sentimentos, para que ele mude a faixa vibratória que lhe é característica, a faixa de sintonia. Quando ele muda a faixa de sintonia, há um primeiro estágio de libertação. Primeiro momento de libertação, ele mudar o padrão vibratório para superior. Mas ainda não houve reconciliação, ainda não houve reparação. Olha o processo, né? Porque para que haja uma reconciliação, é necessário que haja o perdão. A indulgência e o profundo entendimento das dificuldades um do outro. E para que haja reparação, é ombrear, caminhar junto como filho, como amigo, como irmão, como parente, como um avô, como um pai. Aí é a reparação. Então o Evangelho diz assim: amai os vossos inimigos, não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Ontem nós falamos sobre isso, né? Como fazer um inimigo desencarnado um amigo. E todos os dias que for possível nós falaremos sobre isso para clarear para nós a metodologia, né, da libertação do espírito. Como que eu posso me conciliar ou reconciliar ou fazer de um inimigo desencarnado um amigo? Quando eu retirar dos meus sentimentos as referências doentes que motivou a trama. Quando tudo que ele desejar de mal para mim não encontrar em mim referências, ressonância, respaldo, então eu estarei sob esse aspecto limpo no perispírito, limpo. Então o mal que vem do outro, quando o mal, esse mesmo mal já não existe em nós não vamos nos perturbar, nós não vamos ficar obsediados. Nós vamos sentir, sim, uma carga vibratória difícil e vamos encaminhar para que ele seja amparado. Mas nós não ficaremos obsediados. Nós sofremos o quê? Vibrações doentes que nos acometem, todos nós, na nossa rotina. Tem um dia que nós estamos bastante imantados de emoções difíceis, vindas de encarnados, desencarnados. Mas a gente faz uma prece, toma um passe, lê o Evangelho, aquilo vai como uma nuvem, porque não nos pertence. A obsessão não. Aquela vibração vem, inocula em nós e nós ficamos presos naquilo. Exemplos próprios, né? Nós estamos dando, situações vivenciadas. Às vezes nós temos um núcleo que a gente chama de referência, que não está totalmente resolvido. A vingança, né, a falta de indulgência,
o mando, o poder, o ciúme, a inveja, enfim, cada um tem o seu núcleo. Vamos supor que o núcleo fosse o ciúme. O espírito desencarnado, desafeto meu, chega no meu campo mental, no meu pensamento, e joga um pensamento dele, estimulando a discórdia pelo ciúme entre pessoas. Ele joga aquela ideia, como ele sabe que eu trago a referência do passado, ele vai embora, só volta 1 mês, 2 depois, e eu fico atormentado sozinha, porque eu pego aquele pensamento como sendo o meu pensamento, mas é uma inoculação do pensamento do obsessor. Eu pego como sendo o meu, porque o meu também é parecido com aquilo, e pronto, eu desenvolvo sozinho uma tragédia. E a pessoa vem tomar passe e o médico fala assim, não, mas não tem nenhum espírito com você. E não tem mesmo, mas tem o quê? A ideia que ele jogou e que eu acatei. É muito importante a gente entender essa dinâmica. Então, pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Nós sabemos que a justiça divina é para todos. Não há injustiça para conosco. Há pessoas injustas que estão fora da lei da justiça divina, mas a justiça é uma lei. Os injustos são os espíritos equivocados, que estão fora da lei, mas a lei é de justiça. E muitas vezes, como nós falamos ontem, há necessidade mesmo desses espíritos servirem como instrumento da justiça de Deus. Eles nem sabem, inconscientemente, eles estão ali, mas existe uma necessidade de eu passar por aquilo. Voltamos a frisar, né, amigos? O mais importante para um processo de desobsessão é socorrer o obsediado encarnado. Socorrer profundamente. Com tudo que a doutrina espírita nos oferece, que a casa espírita disponibiliza. Ele que precisa fazer essas mudanças. Então, se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-los igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Então, voltando. Quando eu limpo em mim a referência, o desencarnado, ele não vai mais encontrar em nós aquela situação traumática que motivou a trama obsessiva. E se de nosso coração, verdadeiramente, através da prece intercessória, já que não temos mais aquela referência em nós, nós passamos a orar fervorosamente por ele. E a vibração sincera dos nossos sentimentos mais sublimados, a vibração sincera, vai desmanchar nas memórias traumáticas do desencarnado aquela trama que nos enredamos juntos. Vai arrefecer, vai encontrar uma situação e este espírito desencarnado passará a nos observar. Se aquilo que nós estamos falando, vivemos. Se aquilo que nós estamos vibrando, realmente estamos emitindo. Ele vai nos observar, porque em nos observando, onde ele deverá nos encontrar? Nos deveres da família, na amorosidade entre todos os membros da nossa casa. Onde ele deverá nos encontrar? No trabalho do bem constante, no sacrifício dos nossos interesses pessoais. É quando ele nos encontra nesse estado vibratório de sacrifício, de testemunho, de coerência com o que sabemos e queremos viver, ele também recebe o amparo idêntico ao que nós estamos recebendo. Olha que importante. Estando junto, ele vai absorver também das emanações
dessa transformação. E vai permanecer muitas vezes até que a espiritualidade já identifique nele recursos para que ele possa ir para as escolas do mundo espiritual no preparo para uma nova existência na Terra. Então, nós vamos trazer aqui do Emmanuel uma lição do livro Passos da Vida. A lição se chama autodesobsessão. Porque é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala assim, olha, vamos acudir o encarnado, é para que ele se liberte do quê? Dos pensamentos característicos mórbidos, das manchas, das nódoas, da mágoa, para que ele se liberte do impulso da vingança, para que ele saia do processo depressivo, que nada mais é a depressão do que uma raiva contida, uma inconformação retida, para que ele saia e desconstrua essas emanações alocadas no perispírito. Esse é o processo da libertação. E o Emmanuel, nesse livro Passos da Vida, quando ele fala da autodesobsessão, ele diz assim: se você já pode dominar a intemperança mental, será que já dominamos? Impulsos coléricos, impulsos irritadiços, ações desprovidas da razão, escolhas movidas pelas paixões, arrastamento aos vícios. Se já podemos dominar a intemperança mental, é um processo, começa assim. Se esquece os próprios constrangimentos, a fim de cultivar o prazer de servir, ou seja, vence todos os obstáculos do mundo para ter o prazer de servir, se sabe escutar o comentário infeliz sem passá-lo à frente, ou seja, se a maledicência já não te compõe, se é capaz de ouvir o comentário infeliz do outro como sendo uma espécie de dor emocional que ele não sabe lidar, se vence a indisposição contra o estudo e continua, tanto quanto possível, em contato com a leitura construtiva. Nós encontramos no mundo, a grande maioria das pessoas não tem prazer na leitura. Isso começa, às vezes, na vida escolar. O sacrifício dos pais, fazerem as crianças lerem as obras que são pertinentes à literatura do seu país, né, da vida. Esse estímulo à leitura é ainda difícil para muitas crianças e isso se estende à vida adulta. Há adultos que nunca leram um livro inteiro do começo ao fim. Nunca leram. Então, vencer a indisposição para estudar, em contato com a leitura construtiva, quando nós estamos lendo uma obra boa, seja uma obra técnica ou uma obra espiritual, uma obra literária, nós entramos na sintonia daquele autor. Quando a gente lê a vida de Jesus, a gente entra na sintonia dos apóstolos. Quando a gente se entrega, né? Quando a gente entra no romance de Emmanuel, a gente vive aqueles personagens. É como se escutássemos a voz deles e soubéssemos dizer, olha, a voz de Paulo é essa, a voz de Abigail é essa, a vibração de Estevão é aquela. Porque há um mergulho nessa imantação que essas obras trouxeram. Por isso, quando a gente recomenda a leitura é um ato de sair da minha sintonia infeliz para entrar na sintonia do padrão espiritual daquela obra. Nós adentramos, porque isso é uma questão mediúnica de todos nós, a sintonia com o autor, aquilo é um mergulho.
Parece que a gente para de ler porque tem afazeres domésticos para fazer, mas aquilo nos chama. Aquele livro está nos chamando. Então, é muito importante no processo da autodesobsessão ou da desobsessão a leitura edificante, com total concentração na obra, para entrarmos numa outra sintonia, e quando nós saímos da nossa sintonia para entrar num outro padrão vibratório, nós temos uma trégua. Aquele mal-estar generalizado que se sente, se liberta. Outra situação, ele põe passo a passo aqui, é uma mensagem de André Luiz, aliás, desculpa, é a desobsessão de André Luiz. Se ouvida mágoas, sinceramente, mantendo um espírito compreensivo e cordial à frente dos ofensores, é aquilo que a mágoa não nos aprisiona, porque eu te compreendo. Que o primeiro estágio para a gente chegar à indulgência é a compreensão do tempo evolutivo do outro, vencendo as próprias mágoas. Se você se aceita como é, com as dificuldades e conflitos que tem, trabalhando alegremente com tudo aquilo que não pode modificar, esse é um processo de libertação. Porque a aceitação é um estado de resignação das provações que temos que passar e são salutares para nós. Se você se persevera na execução dos seus próprios enobrecedores, propósitos enobrecedores, apesar de tudo que faça ou fale contra você, preserva os seus deveres morais. Porque o único objetivo da nossa existência na Terra, segundo o Evangelho de Jesus, é o progresso, o aperfeiçoamento moral. Se o que nós estivermos fazendo não for para o nosso aperfeiçoamento moral, aquilo nada serve. É um tempo perdido para o espírito, enredado em questões que já não compõem o seu processo evolutivo. E diz ainda André Luiz, se compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que se incline, como nos acontece, vamos respeitar. Às vezes são escolhas de filhos, né? Eles estão experimentando um tipo de felicidade para que se inclinam, e nós vamos respeitar. Se crê e pratica o princípio de que somente auxiliando o próximo é que seremos auxiliados, se é capaz de sofrer e lutar na seara do bem, sem trazer o coração amargoso e intolerante, então você estará dando passos largos para libertar-se da sombra, entrando em definitivo no trabalho da autodesobsessão. Eu sempre acho importante, nas assistências fraternas, nós levarmos a pessoa a compreender os processos de pensamento que lhe aprisionam num processo de auto-obsessão. E esse roteiro, né, que André Luiz traz para nós, é o roteiro da libertação das nossas consciências, né, para que haja uma autodesobsessão. Como eu falei ontem, Ivone Pereira sempre fala, o obsediado encarnado, ele demora muito mais tempo para se libertar do obsessor do que o desencarnado. Porque o desencarnado ele pode ter os méritos dele, ele tem o amparo dos benfeitores espirituais, ele vai para as escolas de evangelização do mundo espiritual, ele pode conviver nas reuniões de evangelho das casas espíritas e ele vai fazendo as suas compreensões. Mas o encarnado, às vezes, já não está mais obsediado por nenhum espírito desafeto dele. Não está mais, não tem espírito atuando nele, mas ele continua obsediado. Auto-obsessão. Ele continua com sintomas, tudo ele passa mal, tudo ele desequilibra, tudo ele está infeliz, tudo ele acha que é espírito. E ele vive nesse patamar porque alguém de nós precisamos pegá-los pelas mãos para levá-los a refletir sobre si mesmos, né? Então, o nosso comentário de hoje, vamos seguir amanhã com esse mesmo tema.
Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, agradecidos por este ambiente sereno e pacificado. Agradecidos, Senhor, por tantos amigos que nos toleram falhas e defeitos e que sinalizam os nossos passos imperfeitos rumo à nossa perfeição. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos felizes em que somos agraciados pela beleza e pelo amor. Mas quanto somos felizes ainda, Senhor, por estarmos na luta íntima, travada conosco mesmo, de superação de nós mesmos, para sermos espíritos libertos, confiantes, encorajados pela fé e dispostos a servir em seu nome. Nesta hora, Senhor, em que a humanidade se convulsiona pela força do materialismo, rogamos, Mestre, que os corações plenificados pela fé possam espiritualizar as suas existências, arrefecendo os impulsos menos felizes do poder, da discórdia, que ainda permanecem nos conflitos de guerra. Que as nossas preces alcancem nossos irmãos, para levar a eles o tom vibratório do amor de Jesus, as sublimes emanações do amor de Deus, em benefício de toda a humanidade da Terra. Assim, Mestre amado, vibrando por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, queremos agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade do aprendizado e pela experiência, Senhor, incipiente de servir em seu nome. Assim, encerramos o Evangelho desta manhã dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. Obrigada, Senhor.